Hora de falar sobre o Cruzeiro. Você sabia que a Raposa tem a terceira maior receita líquida com bilheteria do Campeonato Brasileiro? O Cruzeiro só fica atrás de Flamengo e Corinthians. Depois de 6 partidas como mandante, o Cruzeiro já garantiu 9 milhões e 700 mil reais. Esse valor é líquido, descontadas todas as taxas e tributações. A média de arrecadação do Cruzeiro é de 1 milhão e 600 mil reais por partida. Esse valor é o dobro do que o Cruzeiro arrecadava nos jogos dentro de casa no Brasileiro do ano passado. Falei sobre Corinthians e Flamengo. Rubro-negro é aquele que mais embolsou com bilheteria na atual edição do Brasileirão, foram 12 milhões de reais. Seguido de perto pelo Corinthians com 10 milhões e 400 mil. O Cruzeiro também aparece na frente do São Paulo, 8 milhões e meio de reais, do Palmeiras com 6 milhões e 900 mil e do Grêmio com 6 milhões e 100 mil reais. Para completar, é importante contar que o Atlético Mineiro, rival do Cruzeiro, aparece apenas em nono no ranking de arrecadação, valores todos líquidos, 3 milhões e 200 mil para o Clube Atlético Mineiro. Bora falar sobre o Cruzeiro, que deve ter apenas mais uma saída na janela de transferências do mês de julho. O Cruzeiro topa negociar apenas entre os atletas do atual elenco o Lautaro Dias, desde que a compensação financeira garanta aquilo que foi investido quando da contratação do atleta junto ao Independente Del Valle, na época negócio de 2 milhões e 700 mil euros. Todos os demais jogadores não saem da Raposa por pedido do Leonardo Jardim, que está mandando prender e soltar na toca da Raposa. O Caio Jorge foi alvo de especulações, não sai. O Wallace, que não tem conseguido jogar como se imaginava, também conversou recentemente com o treinador português, ouviu que vai ter mais minutos e quer permanecer no clube. Diante desse cenário, deveremos ter mexidas no elenco do Cruzeiro apenas com chegadas. O próprio Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, já admitiu a busca por 3 reforços, 2 pontas e um zagueiro. Dá para descartar 2 nomes que já foram bastante especulados. O zagueiro Valentim Gomes e o atacante Inestrosa custam muito alto e não chegarão. Que informações da Colômbia, que Brian Medina, 23 anos, zagueiro canhoto do América de Cali, tem interesse, despertou interesse, Cruzeiro, fato, fake? Como é que você vê isso? Informação e opinião. Ô CJ, a gente ainda não conseguiu nenhuma confirmação sobre o nome. Agora, pelas características, ele tá dentro do perfil, né? Jovem, é um zagueiro canhoto. O que me impressionou é a altura aí do cidadão, 1,95 m. Então, é aquele zagueiro aí no jogo aéreo, seria soberano, né? Pelo menos a tendência. Mas o Cruzeiro não fala de nomes, só está trabalhando para buscar esta opção. O Vitor Gabriel aí, que a gente já falou por muito tempo, né? O Inter vem fazendo jogo duro, uma pedida muito alta e naturalmente o Cruzeiro já está em outros alvos também, né? Se vai ser o Brian Medina aí do América de Cali, parece que tem outros clubes da Europa interessados também, segundo a informação que veio de lá. Mas estamos aí nessa tentativa de descobrir os nomes, né? É claro que o Cruzeiro já está com negociações em andamento. Dentro até disso aí que o Pedro falou, dos 2 extremos, eu penso que possa ser um beirada e um com características ali de Caio Jorge. Claro que um Caio Jorge aí você não vai achar no mercado facilmente, né? Por tudo que ele vem entregando ao Cruzeiro. Mas o Leonardo Jardim, ele tentou com o Lautaro, tentou com o Bolassi. O Gabigol, quando entrou, né, foi mais ali um substituto do Pereira do que do próprio Caio Jorge. E quando joga na função de centroavante, é uma característica diferente. Então, acho que o Cruzeiro pode buscar, sim, uma opção aí para esse ataque quando não tiver o Caio Jorge, né? Às vezes vai ter suspensão ou preservar o atleta, porque é impossível também nessa maratona aí quando retomar. Nosso calendário já não tem data para o final do ano, imagina como vai ser essa retomada, né? Então o Cruzeiro está trabalhando aí, mas a fala do Pedro acho que foi importante para confirmar tudo aquilo que a gente já vinha trazendo aí nos últimos dias, né? E você falou aí de um substituto possível para o Caio Jorge. Quem pode fazer isso também é o Gabigol. Tudo bem, hoje ele é reserva, como você disse aí, do MP10, mas não seria então mais uma procura para ocupar o lugar de Wanderson, de Christian, de próprio Lautaro, do que mais centralizado? Você
É informação ou é opinião, Samuca? Essa de um segundo nome mais centralizado? Então, tem informação aí nisso. Agora, Oh. pro lugar do Christian, por exemplo, o Cruzeiro entende que o Matheus Henrique pode ali fazer a função, né? Ele joga como volante também, mas na beirada ali, o Leonardo Jardim, até naquele momento em que o Cruzeiro não estava se acertando, ele tentou o Matheus Henrique por ali, né? Então vai voltar muito em breve. O outro beirada aí seria para concorrer com o Wanderson. Muito bom. E sobre lateral, nada, né? Você vê que o homem fala de extremo, ele fala de zagueiro, mas o Kaique continua soberano na esquerda. Será que é o Vidalba, então, o lateral reserva? Então, tem o jovem Cauã Prats, né, que inclusive está na seleção sub-17. Teve um nome que foi oferecido, não sei o nome. O Cruzeiro avaliou e decidiu não prosseguir com essa possibilidade de lateral esquerdo. Eu acho que uma posição que não é alvo agora e acho que só seria aí pensada nessa possibilidade, só pensariam nisso se tivesse uma ocasião muito específica, viu? Porque às vezes você vai trazer um cara, ele iria brigar ali com o Kaique tá nessa crescente aí, pronto para receber a proposta vantajosa ou valiosa para o Cruzeiro, né? Não sei se seria uma prioridade tão grande assim, não. São jogos da base nesta quarta-feira e jogos importantes. No Sub-17, o Campeonato Brasileiro da categoria, o Cruzeiro enfrenta a equipe do Fortaleza. No CT do Fortaleza, 3 horas da tarde em Fortaleza, é a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. O Fortaleza lidera a competição, é um compromisso importante. E pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, tem jogo na Toca da Raposa 1. Às 3 da tarde, transmissão da TV Cruzeiro. O Cruzeiro enfrenta o Atlético Goianiense. É um time que está lá embaixo na tabela. E o Cruzeiro buscando mais uma vitória para seguir nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro Sub-20. Um bom teste aí, ou mais um bom teste para os crias da Toca e, claro, a garotada do Sub-20 que busca aí um lugar entre os profissionais do técnico Leonardo Jardim. Por falar em garotos da base, os jogadores que estão na seleção Sub-17, o zagueiro Milita, o lateral esquerdo Cauã Prats e o meia Felipe Moraes, eles foram titulares ontem no amistoso da seleção Sub-17 contra o México, o jogo na Granja Comari. A garotada do Cruzeiro aí em ação e o Cauã Prats, ele atua na seleção Sub-17 como zagueiro, hein? É mais uma versatilidade aí do jovem Cauã Prats, que hoje faz parte do elenco profissional do Cruzeiro. Elenco profissional que volta às atividades já na sexta-feira. Hoje é o penúltimo dia de descanso aí para os atletas, mas dentro daquilo que a gente vem falando. Os jogadores têm um cronograma a ser seguido. Foi recomendação da Comissão Técnica da Preparação Física para que ninguém fique aí totalmente parado. Então, os atletas, eles tiveram isso e aí com o GPS de cada um, vai ali comprovando o treinamento que cada um faz para voltar aí num ritmo legal. E na semana que vem já tem a Vitória Cup, quando o Cruzeiro volta a jogar e você acompanha tudo com imagens aqui na Samuca TV. Todo mundo na expectativa. Ontem o Pedro Lourenço deu uma entrevista em Juiz de Fora, aliás, uma boa entrevista, e falando sobre as buscas do Cruzeiro no mercado, sobre valorizar a torcida no interior. Essa entrevista foi feita à Tribuna de Minas, porque o Pedro, ele está em Juiz de Fora, esteve em Juiz de Fora para algumas questões do Supermercado BH. São lojas que vão se transformar no Supermercado BH e aí o pessoal da Tribuna de Minas esteve lá para falar com o Pedro Lourenço. Deixa eu só confirmar o nome do jornalista para dar os devidos créditos. O Vinícius Soares, da Tribuna de Minas,
conversou com o Pedro Lourenço e ele falando sobre as buscas do Cruzeiro no mercado. As conversas estão em andamento, isso é um fato, é informação e a expectativa é de que nos próximos dias, né? Um abraço aí para todos os nossos integrantes do clube de membros, principalmente aí o Jean, que está lá no clube de membros, que fala que não aguenta mais ouvir novidades ao longo dos próximos dias. Mas é isso que a gente espera também quanto ao mercado. O Cruzeiro vai contratar. Quando? Aí temos que esperar mais um pouco. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.